Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Spectra. Aê! Deu certo! Eu falei tudo errado, mas vamos. Quer mais uma vez? O que importa... Vamos, mais um. Você sabe quando você vai cantando a música errada? E você só vai fingindo que você tá falando. Vamos lá, vai. Vai. 3, 2, 1. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Spectra. Agora foi bom, hein, Bem galera? melhor, bem melhor, 10 vezes depois. Várias tentativas. Bom, galerinha! Olá, mais uma vez. Aqui, muito diferente o episódio de hoje, né? Como o Lucas disse, esse episódio aqui é o prelúdio do que vai acontecer nos próximos capítulos do nosso podcast, da Spectra. Eu tô tentando usar uma palavra nova todo dia e prelúdio foi a primeira. A Metas 2025, Meta 2025, usar uma palavra nova a cada dia. E bom, hoje, então, como vocês podem perceber, a gente tá diferente. A gente tá sem supervisão dos chefinhos. Então, tá tudo liberado. Hoje, então, a gente assumiu aqui toda a direção do podcast. Direção, elaboração, edição e tudo mais que esse podcast envolve. Claro que talvez eles estão um pouco cientes do que a gente vai falar, mas entendo que hoje a gente vai fazer um episódio mais... Descontraído. Mais descontraído. Exatamente. Da nossa equipe. E hoje a gente vai fazer um resumo sobre tudo que envolve nitrosaminas, com um foco um pouquinho maior sobre determinação de limites de exposição, principalmente em CPCA, que é a estratégia que, no momento, está sendo a mais utilizada para a determinação desses limites. Só que antes da gente entrar no episódio, eu queria dar uns avisinhos não, na verdade, demonstrar toda a minha felicidade e também demonstrar toda a minha tristeza em uma grande mistura, que feliz por ter o Gabriel de volta. Depois Palminhas. 8 meses? 8 meses, 8 meses ausente. em terras americanas do norte. Bem norte. estadunidenses. Eu tava bem no meio, né? Bem Mas no meio bem- do nada. Tava em Chicago, fazendo meu doutorado, uma parte do meu doutorado. Sintetizou muitas coisas. Fiz bastante conta moleque. toda a Muitas história. coisas erradas, muitas coisas certas. Várias dinâmicas Mais certo do que moleculares. errado, várias dinâmicas. Experiência incrível. Fiquei no ITR, Universidade de Illinois, em Chicago. E foi muito bacana. Foi muito bacana acompanhar vocês também de longe. Ver todo mundo se desenvolvendo, evoluindo. Mas agora estou de volta. Tá de volta, e você acha que essa experiência sua do doutorado vai trazer algum impacto positivo aqui pra gente? A gente tem coisa que consegue Não. aplicar? Sim, com Corta. certeza. Legal, a gente Com certeza. espera por isso. Maturidade, principalmente. Você volta outra pessoa. E eu acho que vai ser bem legal poder compartilhar com vocês agora. Sabe, sem estar dividido. Então, poder No estar... mesmo fuso horário, No mesmo do fuso mesmo horário. fuso horário. no mesmo escritório. Aham. Então, tô ansioso por esse ano de 2025. A gente tá bem feliz também de ter você de volta. E triste, porque a Tchatcha vai mais uma vez terminar as férias dela, férias trabalhando dela aqui no As Brasil. férias trabalhando. É isso. E vai voltar pra sua nova casinha, né, Tchatcha? Tô voltando pra minha casa. Lá longe. Base. No norte também. É sul, É né? norte também. Não, sul de lá. Sul de Londres. Norte daqui. É, Norte sul de daqui do Londres. Brasil, né? Norte do Brasil. Extremo norte. Isso, norte. Nordeste, Sul da Inglaterra. Sul da Inglaterra. Mas foi bom, né, passar essas semanas aqui. Trabalhamos juntos, trocamos bastante experiência. Fofoquinha também. Básico. As fofocas nunca acabam. Então, who's back, who's leaving? Mas não tem problema. De longe, a internet não separa a gente, né? Mas aqui entre nós a gente se encontra já, né, Tchatcha? Com certeza. A gente De se olho. encontra. Vai ter um caminho aí que a gente vai se encontrar. Vamos. Depois todo mundo vai estar sabendo. Além de, na verdade, sempre estarmos juntos. Então, Não. é um encontro que não é que São foi só de uma 3 horas, separação. né? Não é igual, não tô indo pra
Austrália, né? Que aí realmente a gente Aí não ia não estar mais tinha jeito falando. mesmo. Aí eu ia ter que estar saindo. Mas não. Então, 3 horinhas a gente tá num fuso adequado. E esqueci também, na verdade, de falar sobre o Lucas, né? Eu posso só falar desses meus 2 convidados aqui na minha frente. Tem que falar do meu companheiro de gravações, fazendo o papel da Maria. Trocamos o canto pelo CrossFit. O CrossFit não tá dando, não tá eu não dando, sabia desse CrossFit. Troquei semana passada. Entendi, é novo. Calma, eu adoro. Canto da Parei de Maria, comer carne faz um dia. Faz um dia, do Lucas. Lucas que tem a pele mais bem Bronzeada, cuidada bem cuidada. da equipe, Lucas, né? me fala um controvérsia, pouco sobre a sua rotina de skincare. skincare. Meu, você usa Botox? Eu vou deixar isso pros ouvintes. Vou deixar eles Deixa determinarem. enquete aí. Deixa enquete aí. Vocês acham Eu que o uso Lucas usa Botox Botox? ou não uso? Mas você tem quantos anos? Eu? É. Que isso. 32. Gente, 25. eu sou uma velha daqui. Tá ótimo. Tá ótimo, chat. E eu chamava todo mundo de tiozão. Maria tava de prova, vai saber do que eu tô falando. Então, tá ótimo. Tchau, tchau. Eu sou tiazinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Animado pra hoje? Putz, sempre. Gravar é sempre uma emoção. Animados? Muito. Aham, tô suando horrores. Tô nervoso. A camiseta O preta script é tá fundamental, bro. Bom, eu acho que então agora, antes da gente começar a realmente entrar no tema, né, que a gente vai conversar um pouco sobre nitrosaminas, precisamos também anunciar o nosso 5º representante do dia de hoje aqui, Leandro, e suas edições, o menino do vídeo. Menino do vídeo. Solta os recados, Leandro. Sempre entre nós. Ô, Tchatcha, qual que são os recados? Segue a gente Onde? no YouTube, todos os canais, os streamings de áudio. Qual que é o YouTube do podcast? Pastelaria Podcast. Oficial? Pastelaria Podcast oficial. Isso. E no Spotify? Mesmo. É o mesmo. Ó, se segue a gente lá no YouTube, Pastelaria Podcast Oficial, a Tchatcha tava certa. No Spotify é o mesmo, Pastelaria Podcast Oficial, comenta, compartilha, dê 5 estrelas pra gente, bonitinho. Compartilha lá que é importante, fechando a meta do Natan, a meta do pasteiro, que o Natan não tá mais aqui, o Natan perdeu, a Vela venceu. A meta é chegar a 3.500 inscritos. Abusado. Qual que é o nosso atual... Atual 2.300 e pouco. 2.300 e pouco? A gente quer mais 1.500 inscritos? Em um ano, tá bom, vai. Tá ótimo. Vamos aí, galera. Vamos aí, Precisa das Quem não- pessoas, porque as pessoas são Inscrevam. Escreve aí. Aperta Custa o nada. Tem uma sininho, frase o ótima, sininho, né? Aperta o Sininho. sininho. Aperta o Isso é fazer um pouco propaganda ruim da gente, mas eu gosto muito de uma frase que é que se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos. E se você não gostou, compartilha com seus inimigos. Exato. E nos ajude, então, a chegar a esses 3.500. E manda eles se É inscreverem. isso, compartilha. A palavra é compartilha. Beleza? Você vai lá no Instagram, Spectra Soluções Científicas, calma, Tia, eu vou te perguntar, fica tranquila. E no LinkedIn, que é Spectra Soluções Científicas também. Você segue a gente nas redes sociais. Se você tá no seu voltou de férias, tá no trabalho, quer acompanhar a Spectra, não pode usar o Instagram, não pode usar o YouTube, usa o LinkedIn. É, LinkedIn tá liberado na empresa. Tá A liberado. gente tá liberado a empresa, então você vai lá, vai ter um monte de cortezinho dos podcasts, dos Pode reels, você achar vai a ver as gente. pílulas, você vai ver informações importantes, coisa nova que tá por vir. Vai estar nas nossas redes sociais, segue a gente lá. E comenta com a gente, compartilha e manda pau. E se também quiser entrar em contato com a gente, também tem o nosso site que agora tá no ar. Então, Isso. lá é o canal de comunicação para qualquer questão que exista. Vai ser disparado e-mail para todo mundo, né? Acho que todo Sim. mundo Todo recebe mundo o seu e-mail. Se você quiser deixar um recadinho pelo site também. Exatamente. Se você quer falar com fulano, quer a área de fulano, vai chegar o e-mail lá, então você vai no site spectraconsultoria.com.br ou escreve Spectra no Google, que aparece que é o primeiro, o CEO tá bombando, tá? Como é que soleta Spectra, tá? Uau, SPEKTRA. Exatamente. Joga no Google que aparece. Ou então escreve isso, consultoria.com.br. Isso. Soletrando, que alguém sabe então. Soletrando. Shakhtar Donetsk. Eu só tenho um nariz grandinho. Ah, mas aí todo mundo aqui tem. É, acho que o nariz Nossa. grande. Que é? Eu sempre vai na frente. Tirando o Gabriel, As o Gabriel é bonitinho, ele é arrumadinho assim. O nariz é O arrumado. Gabriel é pequenininho. Tirando o Gabriel, todo mundo tem um narigão. Todo É. mundo tem Então a gente nariz dá um Sim. pezinho de respeito, de Luciano Huck. Faltou um botox aqui, assim, pra dar uma ajeitada no nariz. Né, Lucas? Ah, você tem um carinho aqui assim também? Aqui, ó. É. Aqui é Vamos de- aqui é para de- os nossos patrocinadores. Patrocinadores importantes. Nossos parceiros que seguiram, mas entraram esse ano com a gente, 2025, Firme Esporte, o pessoal da Action Research,
o Sergião lá que você quer. Tem o ursinho, eu vou pegar o ursinho, vou colocar o ursinho. Joga aqui pra gente, que é da Simplicis. Se você foi, se não foi ainda, compra, gente. Fala que você viu na Spectra, você compra amostradores Inox, a empresa inglesa da Simple System, e os 5 primeiros, se você não ganhou, se você não comprou falando que é aqui, você tem direito a ganhar o ursinho daquele. Vai lá. A Simple System é a pioneira em fazer amostradores pó, líquido, produtos viscosos e um monte de produtos que você precisa, amostradores inox para o seu laboratório ficar tinindo, igual o Gabriel lá nos Estados Unidos. Se você quer padrões para o seu laboratório, padrões bonitinho, assiste aqui o podcast, que tem um padrão maravilhoso de qualidade, e também fala com o Sérgio. Sérgio, ouvindo o podcast Pastelaria, que eu vou ganhar uma caneca, um copo térmico, se eu comprar o padrão com você, porque eu vi lá no Pasteiro. Então, você fala com o Sérgio. Quanto que desconto o cupom, que o Sérgio dá? O Sérgio dá 70% de desconto. Chora lá. Mentira. Mas só, Sérgio, eu venho no Pastelaria. Dá um desconto e um copinho, o Sérgio consegue, certo? Certo. Se você quer colunas cromatográficas, aí você vai falar com nossos amigos da YMC Américas. Principalmente vai falar com o Laudo, possivelmente. Vai cair no Laudo. Laudo, eu preciso de uma coluna do meu equipamento. Qual que é a coluna do seu equipamento? Eu não faço a mínima ideia, mas o Laudo... Mas também pergunta pro Miller, né? Tudo. Exatamente. Então você vai lá, você não sabe a coluna. C18? Não quer perguntar pro Laudo? 250, 4.6, Qual a 5 sua coluna micras. preferida, Gabriel? Oi? Sua coluna preferida. C18, salvou minha vida. E o tamanho? 250, 4.6, 250. 5 micras. Você quer a C18? O Laudo quer a C18. Se você não sabe o que é a C18, nossos amigos do Cromatografando têm o guias de filtros e colunas cromatográficas que vai falar todas as colunas, todos os filtros, qual coluna serve em qual equipamento. Você vai lá, olha, aprende e volta na YMC para comprar sua coluna bonitinho, que o pessoal vai te atender. O Lucas, com 2C igual o nosso aqui, a Marina, principalmente o Laudo com a Triart. Certo? E nós vamos cromatografando, tem que falar devagar. Eles têm o curso Descomplicando HPLC e o HPLC Prático Definitivo. Tá tudo aqui na descrição, no link. Clica no link que vai te mandar pro site, vai te mandar pro link do guia de filtro e colunas. Fala com eles, fala que você viu no Pastor, pede pro Pasteur. Pastor não, ninguém tá pastorando aqui. Fala que você viu no Pasteur. Soletra Pasteur aí pra gente, Leandro. Peraí que eu soletra agora. Aqui, ó. Abre o e-mail, vem aqui. Aqui, ó. Tá ali, ó. Tá aí, ó. Tá diretamente na tela. P-A-S-T-E-R. Eu posso falar em francês. Pasteur. Pasteur. O Pasteur. Você vai lá e fala, ô Miller, o pessoal da pastelaria falou que você tá com desconto nos cursos para começar o ano aprendendo. Chora lá que ele não vai dar desconto nenhum, mas você vai te dar muito conhecimento. Então vai-se embora. Bom programa para vocês e divirtam-se. Valeu, Lê. Obrigada. Valeu, Lê. Que seja um ótimo episódio. Só uma coisa, chupa, Natan. Ninguém conta pra ele isso. Eu quero- Ele assista. Eu quero Ele ver Vamos descobrir se ele assiste assistindo. o podcast. Vamos ver se ele assiste, Natan, comenta aí embaixo se você Você tá assistiu. assistindo? Você tá Comenta. assistindo, o que eu falei? O recado que eu mandei pra você, comenta aqui embaixo. Põe uma enquete. Não, eu quero que o Natan comenta, ninguém fala nada. Porque o Natan vem aqui embaixo e escreve aqui, ó. Ô, Leandro, aí não. E vamos ver o que vai acontecer. Estou ansiosa por esse episódio virar o ar. Sim. Bom, então agora, propriamente dito, começando o episódio, né? Vamos falar sobre nitrosaminas. Lucas, queria que você fizesse aqui um resuminho de por que a gente está tão preocupado com nitrosaminas e quem são, né? Tudo... Que Bom, mundo é esse? aí passa a bola para você, Passa a bola. tudo que você quiser falar sobre nitrosaminas. Bom, primeiro, o que é uma nitrosamina, né? Nitrosamina é uma função orgânica, que é um N ligado a outro N por uma ligação simples ou por um enlace, se você fala espanhol, fica aí. Enlace, um N ligado a outro N por uma ligação simples e esse N ligado a um oxigênio por uma ligação dupla e todo esse grupo ligado a uma estrutura carbônica, né? Então, basicamente, essa é a estrutura de uma nitrosamina. Esse não é um grupo novo, quimicamente. Então, já é conhecido desde 1870, que foi a primeira identificação delas. Então, já tem bastante tempo que elas são conhecidas. E elas têm algumas funções de síntese orgânica. É um grupo mais ou menos reativo. Você pode converter para outros grupos, dependendo do que você quer fazer, mas acho que isso não cabe aqui. E elas são relevantes porque elas são mutagênicas e potenciais carcinogênicos, né? Isso a gente já conhece também desde 1900, 1950 mais ou menos, porque elas foram identificadas, algumas nitrosaminas foram identificadas em alimentos e perceberam também que elas são mutagênicas. Então, qual que é a relevância disso num alimento, sabe? Se isso pode
causar problemas de saúde e estão presentes principalmente em embutidos, que vão sais de nitrito e tal. E o mecanismo de mutagenicidade de nitrosaminas é bastante interessante, inclusive. Não é a nitrosamina em si que é mutagênica, né? Não é. É o metabólito dela, né? Uhum. Então, tem o IFA lá, por exemplo, ele tem o potencial de gerar nitrosamina. E também como é que é formado, né? Você tem que ter a condição lá reacional para formar, né? Tem que ter nitrito, tem que ter condição ácida, temperatura, tem tudo isso. Os químicos todos aqui já estão cansados de falar, né? Estão cansados de saber disso, mas... Então, como disse o Gabriel, é o substrato do mecanismo. A nitrosamina ela é o substrato porque ela vai gerar, então, vai ter a formação do dialquil ozônio a partir da alfa-hidroxilação, né, do carbono que está lateral ali da nitrosamina. E ocorre essa formação, né, essa bioativação através do mecanismo de CYP, né? Então, a CYP que está no nosso fígado, né, ela faz essa bioconversão, né, essa bioativação. Só que, como a gente estava conversando, né, não é uma CYP só que trabalha nisso, né? Existem dois tipos de CYP, ou até mais, se bobear, porque estudos vão vindo aí, né? Vai ter mais informação no futuro. Então, elas trabalham com moléculas grandes, outras pequenas, e tem essa bioativação. Então, sim, são vários mecanismos para disparar o potencial mutagênico desses compostos. Sim. E acho que isso é um grande problema, né? Que, na verdade, o organismo, ele tá... O objetivo do organismo nesse sentido, após a exposição da nitrosamina, é metabolizá-la para facilitar a excreção. Sim. Só que daí ele vai lá e... marca um gol contra. Exatamente. Nossa, ele forma um composto, então, que vai interagir com o DNA e que pode resultar... Aliás, ele pode interagir com o DNA, dependendo da sua reatividade. Isso. E pode levar, então, a efeitos genotóxicos, que, então, podem também estar relacionados a um eventual efeito carcinogênico dessas nitrosaminas. E esse que é o principal problema, né? Que, então, tipo, quando a gente pensa na presença desses compostos em medicamentos, a gente tem que garantir a segurança da exposição dos pacientes, né? Diferente dos alimentos, que além da regulamentação ser um pouco mais abrangente, né? Não tão restritiva nessas questões de qualidade, porque a gente entende também que a gente pode ficar sem comer uma linguiça, né? Por mais que seja uma delícia, a gente pode ficar sem. Medicamentos não, então a gente precisa realmente garantir que a qualidade de uma forma geral de medicamentos e que... Então, quando a gente descobriu que nitrosaminas estavam em medicamentos, todo um farmacêutico deu uma mexida bastante. A gente lembra bem no comecinho, né? O Lucas ainda não estava com a gente, né? Não tava. Mas nós três aqui que começou... Putz, o que a gente vai fazer? Análise de risco. Vai ter que fazer análise... né? Lembra o desespero? Eu lembro o desespero de falar... Será que isso tá certo? Não. Até pra gente, né? A gente ficava assim, nossa, mas... Não tinha as estratégias também. A gente ficava com medo, né? Falava, não vou tomar esse remédio mais. Eu tenho esse medo até hoje. Não, mas a gente vai chegar lá no ponto, né? Calma, né? Mas daí um pouco sobre a regulamentação de nitrosaminas. O que aconteceu quando a gente identificou que elas estavam presentes em medicamentos? O que aconteceu depois disso? Exato. Aí... Então, as nitrosaminas têm esse potencial mutagênico, né, justamente após sofrer uma bioativação. Só que elas têm um fator de complicação a mais aí nessa história, né, que é justamente elas são mais potentes do que os mutagênicos que a gente conhece normalmente. Então, aquele TTC, aquele limite já estabelecido de 1.500 nanogramas segundo o CHM7, né, não é tão adequado para as nitrosaminas, porque elas são agentes mutagênicos muito mais potentes do que falam isso. Que né? elas são do Court of Concern, né? Exato. Não fazem parte, né? Então, as nitrosaminas, elas são descritas pelo CHM7, né? Que descreve todas essas impurezas mutagênicas, mas elas fazem parte de um grupo especial que a gente chama de Court of Concern, justamente porque eles têm uma preocupação toxicológica superior às nitrosaminas que não são... nitrosaminas não. Aos compostos mutagênicos que não são nitrosaminas. Isso. E justamente por conta delas fazerem parte dessa corte de preocupação, né, o Cohort of Concern, você tem que estabelecer um limite novo para elas. Você não pode trabalhar com 1.500, que é o que a gente está acostumado. E aí, nesse caso, como é que a gente estabelece um novo limite, né? Então, existem várias formas de estabelecer um limite, e no caso das nitrosaminas, foram... O standard, né? O standard, estabeleceu o padrão, né? E aí, no caso das nitrosaminas, pelo menos, a gente tem que
basear a decisão de estabelecer um novo limite com os dados que a gente tem disponíveis, né? E aí, uma base de dados, que é a base de dados de carcinogenicidade da LASA, está aí disponível. Gratuito, né? Gratuito, sim. É só, tem que fazer um cadastro agora, antes não precisava, mas agora fazendo um cadastro você tem acesso, continua gratuito, é só pra, não sei. Acho que pra... Registro de acesso. Registro de acesso, deve ser. Tipo, Então, o acesso continua igual. E lá, a gente já tem alguns dados de mutagenicidade, de carcinogenicidade de nitrosaminas que já foram estabelecidos previamente, em modelos em vivo. E aí você tem, né, tendo esse pool de moléculas, esse pool de nitrosaminas, que já tem uma mutagenicidade determinada, você consegue estabelecer um threshold, consegue estabelecer um limite e baseado no quinto percentil. O que significa isso? Então, isso significa que você olha o limite daquelas nitrosaminas, um limite que não vai causar câncer, e aí você estabelece, a partir daqui, 95% das moléculas ficam abaixo desse limite. Então, se eu pegar uma nitrosamina aleatória estabelecendo esse limite, tenho 95% de chance dela ser menos mutagênica que isso. E aí, pelos cálculos, chegaram em 18 nanogramas, que foi o estabelecido pela EMA, né, inicialmente. Então, deu 18 nanogramas. Então, com esse limite, você garante que se você pegar uma nitrosamina aleatória, você tem 95% de chance dela ser menos mutagênica, ou melhor, o limite dela é menor do que 18 nanogramas. Ou melhor, maior. Maior. Maior, Menor não. Maior. E acho que quanto a isso realmente é importante, porque quando a gente está falando de controle em medicamento, tudo existe um limite, né? Tudo existe um limite permitido. A gente não consegue falar... garantir a segurança como a ausência. Não, sempre essa questão de ausência ou presença está relacionada a um limite. Nem que seja, por exemplo, o próprio limite de detecção do método, né? Assim, você pode falar, não tem. Não é que não tem. Está abaixo do limite que eu consigo detectar se tem ou não tem. Isso, exato. Então, para você mitigar a presença dessas nitrosaminas e garantir a segurança da exposição, existem, então, esses limites que são permitidos de ingestão, em que estima-se que o risco do desenvolvimento carcinogênico, quando você toma essa nitrosamina nesse limite que é seguro, o risco carcinogênico não vai ser superior a todo esse risco que já existe de uma maneira natural na natureza. Então, assim... entende-se que todo mundo aqui tem o risco de um caso em 100 mil das chances de você ter câncer. Então, com essa determinação desses limites de exposição, aqui falando especificamente para nitrosaminas, ou até mesmo quando a gente considera TTC normal para impurezas mutagênicas que não são do Court of Concern, com esse limite, você garante que o risco de você desenvolver câncer, se você toma essa dose, não é superior à incidência natural de câncer que existe na população. Perfeito. E inclusive essa é a mesma estratégia que determinou 1.500 do ICH-M7. Nanogramas do M7, exatamente. Então, na verdade, o que aconteceu foi que depois que eles organizaram, né, então classificaram, pegaram todas as nitrosaminas que têm o seu TD50 estabelecido, que é a dose que a gente entende qual que é a potência carcinogênica dessa nitrosamina, fez-se, então, essa distribuição dos dados, pegou o 5% mais baixo e estabeleceu, então, um novo TTC para essa classe de composto mutagênico e estabelecemos, então, inicialmente, que o controle de qualquer nitrosamina tinha que ser feita em 18 nanogramas. Mas aí para chegar no 18, eu não sei se Gabriel, que a gente ia comentar, a gente estava comentando, mas tem a questão que tem uma questão de uma nitrosamina ter dado um limite muito... Por que é tão baixo assim, né? Porque às vezes tem casos que você vê, o FDA considera 26,5 nanogramas a partir de uma determinada nitrosamina, mas tem caso que tem uma de 8 nanogramas, né? Então foi aquilo que você estava explicando, talvez que tem essa diferença, puxa para baixo. Então, com mais segurança e um perfil mais conservador, um limite de 18 nanogramas para ficar nesse intermédio. Não significa que o 18 nanogramas é o menor limite para nitrosamina mais potente. Ele foi estabelecido com base nessa distribuição das nitrosaminas. Então, assim, 18 nanogramas considera realmente que a probabilidade da minha nitrosamina não ter um risco de câncer superior quando eu tomo em 18 nanogramas é 95%. Então, qualquer nitrosamina, a chance de que, de fato, ela seja segura, que seja segura a exposição dela, é de 95%. Só que a gente tinha problemas com isso, que 18 nanogramas, fica difícil nadinha, de trabalhar, né? Sabe a espátula e tal? Então, pra pegar, não cabe lá, não. Não cabe lá, não. Tem dois grandes problemas, né, nisso, que
que é basicamente tentar harmonizar com todos os fabricantes e todas as indústrias que produzem medicamento. Fica difícil você tentar limitar a 18 nano. E também tem o problema que nem todas as nitrosaminas vão ter. Esse limite não vai ser o limite real delas, né, de 18. Exato. Então, tendo isso em vista, em 2023, o EMA publicou o CPCA, que é uma estratégia que visa classificar as nitrosaminas de acordo com as suas características estruturais e fisicoquímicas, eletrônicas, visto que essas características elas vão influenciar muito forte na questão da metabolização das nitrosaminas formadas. Então, quando a gente tem, por exemplo, a ausência de hidrogênios nos carbonos alfas que são vizinhos ao grupo nitroso, isso daí influencia diretamente na metabolização dessa nitrosamina. Então, o EMA desenvolveu esse CPCA, que foi feito, na realidade, baseado nos dados robustos que já tinham de nitrosaminas de baixo peso molecular, como NDMA, NDA, e outras nitrosaminas que também já estavam presentes no banco de dados da LASA, no banco de dados carcinogênico da LASA. Então, essa classificação, ela basicamente classifica as nitrosaminas pelas suas características químicas em 5 categorias com 4 limites. Então, a categoria 5 e 4, ela vai ter um limite de 1.500 nanogramas dia. A categoria 3 vai ter um limite de 400 nanogramas. A categoria 2, um limite de 100 nanogramas. E a categoria 1 volta para 18 nanogramas. Então, quando saiu o CPCA, foi o grande boom. Eu lembro da gente sentado nessa mesa aqui, fazendo todos os exemplos, vendo se batia. É 1, é 0. Então, acho que todo mundo que já fez aí uma classificação passa por isso, né? Hoje em dia a gente tem ferramentas como o Derek, por exemplo. O Derek, ele já dá... Ele já pega ele da categoria que e o ADI lá, né? Tipo, 100 nanogramas. Só jogar a estrutura. Só jogar a estrutura que ele tem que jogar a estrutura da nitrosamina, Da nitrosamina, não, porque só vendo o IFA não vai rolar. Não vai rolar, né? Sim. Ou a impureza não vai... Então, ele identifica o grupo nitroso e determina, então, qual que seria seu limite de ingestão pelo CPCA. E ele decompõe a conta ainda pra você. não, então, você sabe exatamente cada regra que foi aplicada em cada momento. E aí, vale dizer também que eu deixei muito abrangente, né? Características físico-químicas, enfim. Na realidade, são 3 fatores ali, e eles são subdivididos de acordo com os grupos químicos ou os ligantes que estão adjacentes. Então, a primeira classificação é referente aos hidrogênios alfa, né? Então, os hidrogênios alfa ao grupo nitroso. Então, cada cenário de hidrogênio, 2, 3, 1, 0, vai gerar uma pontuação. E isso é particularmente relevante, né? Porque esses hidrogênios alfa são importantes porque a gente está falando de Exatamente, eles estão. Alfa, né? Eu acho que eles, inclusive, são os mais. O de maior peso ali na hora de pensar na nitrosamina. Quando a gente está fazendo a estratégia de CPCA, antes da gente entrar nessas classificações entre potência 5, 4, 3, 2, 1, antes tem algumas perguntas que estão exclusivamente relacionadas à presença de hidrogênio. Então, a primeira pergunta é, tem hidrogênio? Tem hidrogênio, exatamente. Porque se não tiver, você não vai entrar no... Aliás, você está no CPCA, mas você não vai adentrar em todas essas questões de olhar para a característica estrutural, você já vai lá e fala que é categoria 5. Porque se não tem hidrogênio alfa, não tem como fazer alfa-hidroxilação. Sim. Não tem como descartar que não vai ser mutagênica, mas ela não vai... Pelo mecanismo que a gente conhece e aí sai do cohort of concern. Exatamente. Por isso segue com 1.500. Exatamente. Então, essa é a primeira vistoria que você tem que fazer ali na... O basiquê, né? O basiquê na nitrosamina. E aí a gente parte para características mais voltadas mas que tem uma interferência eletrônica, né, na molécula. Então é questão de como os grupos químicos que estão adjacentes à nitrosamina vão interferir
na molécula de maneira... Para bioativar ou não, né? Da bioativar ou não, porque pensando em grupos que retiram elétrons, então eles vão mudar todo o comportamento da molécula, e a gente está falando de um organismo complexo, que é a enzima, né? São várias enzimas, na verdade. Então, a gente sabe como que tem uma certa especificidade para o substrato adentrar no sítio ativo da enzima. E então, qualquer mudança ali que possa perturbar a molécula, isso também pode gerar ou numa elevação, né, dessa metabolização ou numa diminuição da metabolização. Então, são justamente grupos que vão ativar a molécula e grupos desativantes que vão não ativar a molécula, mas sim ativar e desativar o mecanismo de metabolização. O famoso chave fechadura. Chave fechadora. Fechadura, sim. Exatamente. E na verdade, o CPCA foi importante e foi motivado, né, por essa questão de, então, o limite de 18 nanogramas, ele era muito conservador. Claro que as duas estratégias, tanto para estabelecer esse TTC de 18 nano e a estratégia de CPCA, eles utilizaram os mesmos bancos de dados, o mesmo banco de dados, então eles consideram as mesmas nitrosaminas, só que agora, ao invés de considerar todas as nitrosaminas como igualmente potentes, só porque tem esse grupo nitroso, eles então olharam para as características estruturais de cada uma delas e entenderam, correlacionaram com a potência carcinogênica de cada uma delas e propuseram então quais que são as características estruturais que podem determinar o aumento da potência carcinogênica ou a sua diminuição. E daí, com isso, então, acho que a gente conseguiu melhorar um pouco essa etapa de controle de nitrosaminas nos medicamentos. Harmonizou, né? Harmonizou, com Porque certeza. E cada um faz deu do segurança também, né? Pelo menos eu senti isso, né? Na hora de avaliar. Nossa, na hora que Para eles passar faziam. um limite para nitrosamina que pode ser formada. Então, foi um alívio. Mas... Inclusive porque antes as estratégias, que ainda são válidas, obviamente, mas são estratégias de read across, você tem várias estratégias para estabelecer um limite para uma determinada nitrosamina. Mas, desculpa, mas até terminando, né, de um passo atrás, de chegar nesse ponto, é que harmonizou no sentido de que, principalmente por os fabricantes de IFA. Sim. Exato. Porque, gente, a empresa tá lá fabricando medicamento, né? E tá tudo bem. Só que, e toda aquela rota sintética, né? E ninguém olhava para aquilo. E aí surge um negócio desse tamanho. Aí o EMA começa também a solicitar para os fabricantes de IFA, vai ter que olhar na sua rota se dá na forma. Você vai ter que controlar 18. Você vai ter que controlar 18, 18 nanogramas. né? E até então não tinha, né? O CPCA, tipo, Dani, sim. você vai ter que ficar lá nos seus 18 nanogramas. E aí o cara fala, é inviável chegar, né? Ficar porque nesse limite. Dependendo da concentração que você está trabalhando, 18 nanogramas pode virar você ter que achar nitrosamina abaixo de ppb, que é quase que inviável, sem uma forma de concentração, de alguma forma, mas... Não... eu acho que é exatamente isso, né? Não era uma questão de, eu não vou controlar em 18 nanogramas, não é isso. Existem as suas limitações desse controle, porque, na verdade, a gente faz o limite de uma impureza considerando o limite de ingestão pela dose máxima diária do ativo. Então, o limite de controle normalmente é dado em ppm, que considera, então, o limite de ingestão dividido pela dose máxima diária. E quanto maior a dose máxima diária, menor o limite de controle. Exato. Então, se você pega em conjunto uma nitrosamina que está presente num medicamento que tem uma dose máxima diária alta e tem um limite de ingestão baixo, o limite de controle para essa nitrosamina, se fosse 18 nanogramas, por exemplo, às vezes sai, tipo, por exemplo, você precisa de um LOQ em 1 ppb. Assim, 0, nada, é né? absurdo a questão. Então, na verdade, existia uma limitação analítica mesmo para realizar o controle de nitrosaminas em 18 nanos. Tecnicamente inviável. Exato. Então, o CPCA, motivado por todo esse problema que estava sendo... que estava presente, né, no cenário farmacêutico, foi desenvolvido para a gente tentar resolver isso de uma forma ainda conservadora. Exato. E eu acho que é isso que também a gente vai falar bastante daqui em diante, né? Que o CPCA ainda assim é conservador, mas mesmo sendo conservador, ele já é um pouco mais apropriado do que só utilizar esse TTC de 18 nanogramas. E facilita realmente por categorizar, são diferentes potências que você categoriza sua nitrosamina, né? Então, realmente, para as indústrias, eu acho que foi um grande marco, assim, porque agora você não precisa ficar
não inventando, né? Mas você não precisa ficar pensando em Gastando estratégia, período, gastando né? tempo. E a forma de você determinar isso é muito mais fácil, né? Você não precisa criar um relatório Exato. com justificativa e tudo mais. É falar assim, ó, fiz um CPCA. Então, isso aqui é bem, bem legal. E eu acho que uma coisa também para falar sobre o CPCA, acho que a gente tem que dar o crédito para os nossos amigos da LASA, né? Que embora tenha sido o EMA que tenha publicado a possibilidade do uso de CPCA para determinação de limite de nitrosamina, e aqui principalmente está falando para determinação de limite de nitrosamina complexa, ou seja, essas que são derivadas de IFA ou de suas impurezas, até mesmo porque nitrosaminas de baixo peso molecular a gente já tem os TD50 estabelecidos, então não tem que fazer CPCA para elas. A gente já sabe qual que é o risco carcinogênico dessas nitrosaminas de baixo peso molecular, né? Como NDMA, NDA. Mas de alto peso molecular, como identificou então o risco da formação desses compostos em medicamentos, até então a gente não sabia que poderia formar essas nitrosaminas de alto peso molecular, então a gente não tem dados sobre ela. Então, o CPCA está principalmente sendo aplicado para essas nitrosaminas de maior peso molecular, né? É isso. E que isso é legal de dizer que embora tenha sido a EMA que tenha estabelecido qual que é a estratégia de CPCA, foram com base nos estudos realizados pelos pesquisadores da LASA que essa estratégia, de fato, foi definida. Então, isso é bem legal de dizer que existe sempre essa comunicação, né? Comunicação, órgão regulador e pesquisadores, né? Sim. Isso é bem legal de ver. E o impacto da LASA foi até no primeiro... Na primeira determinação do 18 nanogramas, porque os dados vêm da base de dados de carcinogenicidade. Então, o papel da LASA... Eu já acho ótimo de ser gratuito também, né? Porque quantas pessoas não entram lá, né? Que devem acessar para tirar uma dúvida. Putz, será que vai dar um problema aqui nessa molécula que eu tô estudando? É isso. E aí, puxando um gancho até, questão LASA e CPCA, tem um artigo recente de revisão da LASA, que foi feito, né? E eles fizeram, né, uma categorização dos medicamentos e das possíveis nitrosaminas formadas pelo medicamento, e foi visto que a grande maioria dos medicamentos das aminas, elas caem justamente na categoria 4 e 5. Então, mostrando realmente que sim, é uma grande preocupação as nitrosaminas, mas que tem um certo alívio na questão de você conseguir se programar para você fazer a sua priorização de como você vai controlar os piores casos dentro do seu portfólio de medicamentos ou de IFAs que você tá fabricando. Um artigo bem interessante que... É do pessoal da LASA, né? Sim. Eles fazem uma revisão, né, do landscape anterior que eles fizeram, justamente para ver como que o CPCA se encaixou nessa história toda, né? Então, se fazia sentido a análise que estava sendo feita. Então, também mostrando aí a junção entre os pesquisadores e o órgão que justamente fez isso baseado em pesquisas que foram sendo conduzidas durante esse tempo todo. E uma coisa sobre isso também acho que é importante da gente dizer, que além da maioria das nitrosaminas complexas derivadas de IFA e suas impurezas, claro, serem principalmente categorizadas nessas potências que, na verdade, são menos potentes, ou seja, tem a classificação de potência maior, né? Normalmente 4 e 5, 3, 4 e 5, né? Com limite de injeção de 400 e 1.500 nanogramas. Até mesmo a definição do composto em 18 nanogramas, que é a categoria 1, e categoria 2 em 100 nanogramas, também é conservador para as próprias nitrosaminas que foram utilizadas para a determinação dessas potências. Então, se a gente olha para as nitrosaminas que foram alocadas nessa classificação de 18, até mesmo 18 é conservador para elas. Então, a gente demonstra aqui que se para as próprias nitrosaminas de baixo peso molecular CPCA já é conservador, que dirá aplicar o CPCA para uma nitrosamina complexa, né? Exato. Isso. E eu acho que essa é toda a discussão, pior caso, né? A gente sempre trabalha com o pior caso. É isso. Por um lado é muito bom, né? Porque pelo menos nos deixa tranquilo que realmente Sim. o risco Garante é baixo. segurança. Sim, Toxicologia e conservadorismo são duas coisas que andam assim, em paralelo. nossa, muito de Tem mão que andar. dada. Mas a gente tem que fazer sempre o balanço, né? E o quanto que a gente realmente precisa ser conservador versus o quanto que a gente precisa ser realista do qual que é o problema que a gente está enfrentando.
porque senão a gente ia controlar qualquer impureza com 1.500 Não, e pensa a demanda de uma empresa ter que ficar colocando um Sim. estudo em estabilidade, né? Porque, assim, aí é que tá o ponto, né? O fabricante controla, mas essa nitrosamina tá lá no seu produto, você vai ter que controlar na sua estabilidade o quanto que isso não é oneroso, sabe? Então, essa é a questão. Por mais que seja conservador, a gente ainda está vendo meios de discutir esse conservadorismo e mantendo a segurança, né? Então, o importante é refletir a vida real, né? O conservador, tipo, essas decisões conservadoras, elas têm o limite de até que ponto elas refletem o que realmente acontece, porque senão você pode tomar uma decisão super conservadora que não vai refletir a garantir, realidade. ela né? garante a segurança, mas outras decisões também garantiriam. Não, e é isso, né? Você tem que entender, tá bom, você vai tomar uma decisão conservadora, mas ela vai ter um impacto positivo na sua rotina. Então, assim, isso. tomei uma decisão de controlar. não, eu acho melhor controlar em 18. Realmente, pode ser que seja melhor. Mas você aí vai que tá. conseguir? Então, mas você vai conseguir. Você tem os equipamentos necessários pra você. Gente, é Sim. extremamente caríssimo, né? Pra quem tá nos laboratórios aí da vida, né? Vocês sabem quanto custam massas, né? E tudo mais, assim. Não, e o tempo pra você desenvolver esse método, né? Tudo. É uma molécula totalmente instável. Sim. Assim, dependendo do solvente que você usar, ainda tem interação e você destrói a molécula. Então, tipo, são vários pequenos fatores que vão se acumulando ali na tentativa de você conseguir descobrir qual é a melhor maneira de você Mas ainda bem, né, classificar. Mas ainda bem que tem maneiras da gente conseguir melhorar isso aí sem matar o cliente lá, né? De ficar, os nossos clientes, né, colegas de trabalho aí, de ficar na bancada, tendo que ficar vendo isso. E eu acho que é tudo uma questão realmente de desenvolvimento e da preocupação do momento, né? Então, assim, quando surgiu então a necessidade de avaliar o risco da presença de nitrosaminas nos medicamentos, a primeira ideia foi, vamos controlar então no TTC de nitrosamina, que é 18 nano. Aí a gente começou a controlar isso, entendeu que realmente era difícil. Falei, não, pera lá, a gente sabe que a gente está sendo muito conservador, então agora vamos desenvolver algum outro método. Aí surge o CPCA, então, que traz essa flexibilidade para a gente controlar em limites maiores. Mas daí agora a gente começou já a aplicar o CPCA e também está descobrindo, né, que o CPCA, como a gente já disse, ele pode não ser o valor fixo para aquela nitrosamina, né? Então, a gente pode estar realmente controlando ela com limites ainda menores do que, de fato, eram necessários. Então, agora a gente está também, de novo, em uma outra etapa de desenvolvimento, né? Com novos raciocínios para conseguir... Construção do conhecimento. A gente sempre, a construção está sempre em desenvolvimento para que a gente consiga aplicar, ainda garantir a segurança, mas de uma forma que não seja tão impactante para, né, enfim, para a indústria, para a comunidade científica de uma forma geral. E é sempre importante lembrar que, conforme o tempo vai passando, mais nitrosaminas vão sendo testadas. E como o CPCA é baseado no conhecimento que a gente tem das moléculas atuais, conforme você vai aumentando, construindo essa base de conhecimento de nitrosaminas com dados in vitro, in vivo de mutagenicidade, aí a gente consegue fazer novas estimativas, novas categorias. E novos read across também. No final, acho que esse é o mais importante ali, porque acaba ficando mais plausível de você utilizar esse read across tendo em base um estudo robusto que demonstrou num teste de Ames, alguma coisa que demonstrou a baixa potência ou alta potência, né? E daí acho que quanto a isso, exatamente o que está acontecendo, né? Porque, assim, surgindo, então, como essas avaliações de risco estão sendo feitas, a grande parte das indústrias aqui no Brasil já fizeram a primeira parte, né? Primeira fase da avaliação de risco, que é em relação à avaliação teórica do risco da presença de nitrosaminas. E já estão passando, então, para a fase 2 daqueles que tiveram um risco potencialmente identificado. Estão fazendo agora a fase 2, que é são os testes confirmatórios. Começou a ser, de fato, identificado que tem nitrosaminas em medicamentos. E, de novo, a gente precisa, então, a gente está sendo requisitado para a questão de vamos aumentar o limite, que tem vezes, inclusive, que até mesmo o CPCA, na verdade, a quantidade que está sendo identificada nesses medicamentos é superior ao limite que o CPCA está identificando. Então, como a gente sabe que CPCA
é de fato conservador e tem de novo, essa limitação de que nitrosaminas estão sendo formadas em quantidades superiores aos seus limites, a gente precisa de novo voltar, e na verdade é isso que está acontecendo, que as empresas estão falando, não, tanto que, por exemplo, se você pegar agora a lista do EMA, né, que eles trazem um guia muito bom, que é onde descreve o CPCA, onde descreve toda a história de nitrosaminas. Tem também um dos apêndices que fala sobre todos os limites de todas as nitrosaminas que foram identificadas até o momento. E essa lista está sempre sendo atualizada. E nessa lista, por exemplo, tem algumas das nitrosaminas que tiveram sua mutagenicidade avaliada e concluíram que elas não são mutagênicas. Então, conforme existe esse conhecimento de que realmente tem certas nitrosaminas que nem mutagênicas são, a gente consegue ainda mais agregar esse dado nas nossas avaliações e garantir, então, que, por exemplo, se eu testei uma nitrosamina derivada de um IFA e ela não foi mutagênica, por exemplo... E tinha um limite de 18, por exemplo? Limite de 18, por exemplo. Não, mas até mesmo se daí eu identifico no meu produto uma nitrosamina que é da mesma classe farmacêutica, por exemplo, realmente a chance da minha nitrosamina também não ser mutagênica é maior. Exato. Então a gente começa a agregar conhecimento em todos esses cenários. Se você pegar uma classe, tem muitos compostos em classes, né? Então, assim, você começa a tirar, né, os vieses. Né? Daí, eu acho que sobre isso, então... É importante a gente dizer, né, que o CPCA, então, teoricamente, é a abordagem que eu acho que primeiro a gente pensa de fazer, porque é a mais fácil de... É imediata. Aquela resposta que você tem ali de conforto, né? E que vai ser aprovada pelas agências regulatórias. Sim. Sim. Não, já é aprovada. Já é aprovada. Mas... Não tem... Mas existem outras formas da gente garantir, né? Sim. Justamente pelo CPCA ser conservador, existem outras formas que a gente pode fazer a abordagem, de fato, qual que é o potencial mutagênico e carcinogênico relacionado a elas. Uma delas é a própria estratégia de read-across, então, assim, na verdade, o CPCA, por si só, é uma abordagem de certa forma também, mas a gente pode fazer um read-across mais específico, então, olhar para a nossa nitrosamina e procurar em literatura dados de nitrosaminas que têm suas similaridades estruturais, suas similaridades físico-químicas e de metabolismo também. E a partir dessas semelhanças, então, determinar o limite de uma nitrosamina desconhecida com base naquela que a gente já tem conhecida. Perfeito. Isso também é uma abordagem que não é só aplicada para nitrosaminas, a gente faz isso aqui a rodo, Exato. para determinação de limite de impurezas de uma forma geral. Mas também existe a possibilidade de a gente fazer uma avaliação da mutagenicidade dela, porque se a gente garante que ela não é mutagênica, a gente consegue garantir, então, controles em doses ainda maiores. Quer falar a diferença em testes in vitro e in vivo de mutagenicidade? Só ressaltando aqui que se você realizar um teste in vitro, então se você realizar um teste de Ames para ver a mutagenicidade... Modificado. É isso que eu ia falar dentro, porque, gente, o pessoal que faz... Se você solicitar para alguma empresa, hoje em dia, eu preciso fazer um teste de Ames para uma impureza, se você não especificar que é uma nitrosamina, às vezes essa empresa não está nem preparada para o teste de Ames modificado conforme o EMA solicita. Né? Então, a gente vê várias empresas que ainda não está adequada a fazer esse tipo de teste. Então, tem que prestar atenção se realmente segue a cartilha do que o EMA pede, dos pré-requisitos para o teste. Normal não comprova nada. Não comprova nada. Se eu não me engano, as nitrosaminas são mais sensíveis à ativação metabólica de hamster do que de rato. Pré-incubação, realmente, você não pode muda colocar tudo. direto. Exato. Tudo. Também tem suas sensibilidades, né? É só um alerta mesmo, sabe? Então, se às vezes você vai solicitar, a empresa acaba vendendo lá para você algum teste, de repente, e a gente não... Se você não está por dentro ou dentro do assunto de, tem que ser um Ames modificado, o que é isso? Gente, tá lá no guia do EMA, ler, você vai ver quais são os pré-requisitos que necessita fazer esse teste. A gente tem, inclusive, um episódio falando sobre Ames modificado. Leandro, bota aí depois. Põe aí, Lê. Né, Ames modificado. O episódio em que a gente fala sobre teste de Ames modificado. Que eu boto aqui. Bota o cardzinho. Bota aqui em cima uma nuvem, né? Mas é isso, sabe? Então, porque às vezes você tá desprendendo de um budget ali seu para fazer um estudo. Recentemente a gente descobriu que não é nada barato. Não é nada barato. Então, assim, é sobre isso. Então, assim, tem esse viés, né? Read across, acho que é o primeiro caminho. E tem a questão do teste de Ames aí que o Lucas vai explicar. Então, se a gente fizer um teste de Ames modificado, o que acontece? E se der negativo, não significa
que você pode controlar ela como uma impureza Orgânica. qualquer. Qualquer Você tem ICH, que- Q3A, B, Q3A, Q3A. Você tem que controlar ela como uma impureza mutagênica, ainda assim, no limite de 1.500. O limite de 1.500 só passa a não valer mais se você traz resultados em vivo de mutagenicidade. Então, a avaliação em vivo é que determina A retirada, retirada da do- nitrosamina do Court of Concern. não, o teste in vitro tira ela do cohort of concern, porque aí passa para 1.500. Mas o in vivo, O in vivo passa ela tira a como impureza comum. mutagenicidade. Tira da mutagenicidade. mutagenicidade, Tira Então, da diferente das impurezas mutagênicas normais, a definição de um teste de Ames, ela não determina, então, a exclusão do potencial mutagênico. Ela continua, a nitrosamina, com teste de Ames modificado negativo, continua sendo tratada como mutagênica. Então, continua M7. Exatamente. E só você consegue excluir o potencial mutagênico dela se a gente fizer teste de in vitro de mutagenicidade. Em vivo, né? Em vivo, a gente consegue excluir o potencial mutagênico se fizermos testes em vivo. E tem artigo, né? E tem artigos falando quais são os tipos de testes que você podem fazer. TGR, né? Então são testes em vivo que você faz que aí, com essas duas informações, o Ames modificado, TGR, tem artigos aí dos nossos colegas também da LASA aqui, Sempre da LASA. trazendo essas informações. O LASA. Então, o combo desses é o que o Lucas falou. Aí você pode tratar ela no ICH-Q3A, Q3B tranquilamente. E também acho que aguarde os próximos capítulos sobre isso, porque assim, eu entendo, né, que existe um grande risco de você desprender de recurso para a realização desse teste de mutagenicidade em vivo e não chegar em nenhuma conclusão como, putz, gastei um dinheirão, gastei tempo e ainda e um potencial mutagênico da minha nitrosamina ainda está presente, então eu vou ter que controlar de acordo com o CPCA. Então, porque, putz, já era melhor, então, garantir estratégia de controle para reduzir a quantidade e conseguir, de fato, controlar no CPCA. Então, existe realmente um certo risco de você fazer esse teste de mutagenicidade em vivo e não conseguir estabelecer um limite muito apropriado, né? Não conseguir tirar essa nitrosamina de uma classificação mutagênica. Só que existe agora, já inclusive saiu um paper recente sobre isso, que faz uma comparação que faz a correlação entre a potência mutagênica em vivo e o potencial carcinogênico. Então, pode ser que daqui a pouco, inclusive eu espero que isso aconteça em breve, que se você começa a fazer um teste de mutagenicidade em vivo e descobre aquela dose que não causa um efeito, né, que aqui a gente está falando daquela dose chamada de benchmark dose, que é uma dose que a gente consegue limitar a possibilidade do desenvolvimento, né, da interação da nitrosamina com o DNA. A partir dessa dose que foi estabelecida pelo estudo de mutagenicidade em vivo, a gente consegue estimar qual que seria a potência carcinogênica dessa nitrosamina. Então, o teste de mutagenicidade em vivo, além de existir a possibilidade de retirar a mutagenicidade da nitrosamina, daqui a pouco vai ser uma das estratégias também podem ser aplicadas para aumentar o limite. Assim, elas vão ser ainda consideradas mutagênicas, mas você vai conseguir subir o limite. Isso. Então, seria uma outra estratégia para a gente aumentar nos casos que você não consegue isentar, né? Exato. Nos casos que não consegue isentar de qualquer jeito com esses dois testes. Então, tem que sempre pensar nesse balanço aí, o que compensa mais. Compensa mais eu gastar dinheiro para melhorar minha síntese, trocar um solvente, ou compensa mais eu ver se essa nitrosamina realmente fora que às vezes a gente vê pessoas querendo fazer os testes, né? É extremamente caro, vocês viram, é extremamente caro fazer esses testes, mas assim, tem que ver o que é o custo-benefício ali para a empresa, né? Então, se vale a pena, faz, se não vale a pena, não faz. Mas assim, a literatura, né, a discussão científica para isso está tão grande que às vezes você vai gastar um trunfo ali para fazer um teste, sendo que algum colega seu em algum lugar já está fazendo um teste para essa sua molécula que você acha que você está vendo agora, mas já está sendo vista em algum outro lugar. Então, eu acho que nossas discussões aqui também estão trazendo que, de novo, a comunidade científica vai vir com mais artigos aí trazendo informações de novas moléculas também para ver se, né, da questão de isenção, de tirar do patamar de mutagenicidade, né? Capítulos aí dos próximos... Sim. Cenas dos próximos capítulos. Eu acho que para finalizar essa questão do desenvolvimento do CPCA, ele foi maravilhoso na vida de todo mundo, mas também a partir do momento que vão se criando novos estudos, vão saindo
novos resultados de nitrosaminas que foram testadas, a gente pode começar a tecer um pensamento um pouco mais crítico com relação ao CPCA. E isso se dá justamente pela questão da característica de cada nitrosamina. Então, o próprio CPCA mostra que as características estruturais elas vão afetar na potência mutagênica, eventualmente potencial carcinogênico da nitrosamina. Então, por que a gente não começa a levar isso a mais à risca? Então, ao invés de só deixar no CPCA, a gente começar a analisar afinco a molécula e ver realmente como que essas características adjacentes da nitrosamina elas vão influenciar na resposta mutagênica. Tem uma outra questão também que está sendo discutida em papers que estão saindo a respeito do CPCA, que é justamente a influência do peso molecular das nitrosaminas e também a questão do less than lifetime. Perfeito, Porque a gente está lidando aqui com medicamentos que muitas vezes pode ser de uso único, pode ser uso agudo, um antibiótico. né? Eles não Pontual. vão ser medicamentos que vão ser de uso crônico. Inclusive, só fazendo um pequeno parênteses, que a gente não mencionou que dos medicamentos essenciais, né, da lista dos medicamentos essenciais, Sim. só tem 3 que estão na categoria 1 e 2, né? Efedrina. Tem a sertralina. Sertralina. E era... Nor? Não. Não, é um parecido com... É efedrina, mas não Epinefrina. é Epinefrina, isso. Inclusive, parando até mesmo pra pensar, assim, eu imagino que a epinefrina por si só tem um uso mais agudo, né? Então, assim, Aham, pô, sim. 18 nanogramas é ainda mais conservador. Já a sertralina eu entendo que tem uma exposição um pouco mais crônica, Sim, a gente né? tá Sim, falando. sim, Aham. Mas eu acho que realmente tem essa questão, que ainda a gente tem muito a adicionar em toda essa discussão sobre como a gente vai determinar limites para nitrosaminas, né? Porque, por exemplo, falando um pouco de less than lifetime, né? Segundo o M7, existe sim a possibilidade de eu mexer no limite de exposição para uma impureza mutagênica conforme sua duração da exposição. Porque a gente, conforme Haber disse há 1000 anos atrás, a volta bastante tempo, que existe uma dependência entre a dose de exposição e o período da exposição. Então, para eu ter o mesmo efeito manifestado, vai acontecer, por exemplo, numa dose pequena ao longo prazo. Esse mesmo efeito vai acontecer numa dose grande se a minha exposição for menor. Então, o próprio M7 já traz a possibilidade de você aplicar less than lifetime para purezas mutagênicas, mas para nitrosaminas isso ainda não está sendo aplicado. Não, né? Então, acho que a gente precisa pensar quanto a isso e talvez começar a trazer essa questão. Além de que o próprio CPCA, como a gente já disse, né, como foi proposto com base no conhecimento de nitrosaminas de baixo peso molecular, o próprio CPCA também já está tendo algumas discussões sobre isso, de modificar alguma das classificações do CPCA quando a gente está falando de nitrosaminas de alto peso molecular, porque a gente entende que por existir essa Tem uma relação diferença. tem uma entre a bioativação própria, né, propriamente dita, de uma nitrosamina pequena e uma grande, ela de fato influencia no potencial. Principalmente no mutagênico. caso de antibióticos que o Gabriel falou. São moléculas extremamente gigantescas. Azitromicina, Pensando na sim. vancomicina, né? Entendeu? Azitromicina, Às vezes acho a que, azitromicina já deu inclusive, como já deu como não mutagênica. mutagênico. Se vocês forem na Vancomicina, lista daí, ela já vai sim. estar Tem. falando que ela não é mutagênica, realmente. Então, para a gente concluir o que a gente discutiu aqui a respeito do CPCA e das nitrosaminas, a gente apresentou os prós e os contras, como foi importante o CPCA na vida de toda a indústria farmacêutica, dos fabricantes, Na nossa na também, nossa é. vida, Nós de quem está consultores. analisando. Que ali teve um limbo entre, acho que, pelo menos quando eu comecei a trabalhar entre 2020 e 2023, era aquele limbo porque eram diversas preocupações. Será que vai formar? Era uma preocupação. Quanto que vai formar? E como é que a gente vai estabelecer um limite para isso? A gente vai trabalhando 18, como é que a gente Como vai... é que- é. Assim, não a gente, né? A gente não tem esse trabalho, mas Mas pra- a gente se preocupa porque sabe que é muito difícil você controlar 18 nanogramas. Pra gente seria muito fácil de falar, tem risco em tudo, avalia aí, né? Mas Sim. a gente tá do lado do fabricante, né? E da própria indústria farmacêutica, da porque indústria a gente fabricante. entende, né? Todas essas limitações, limitações que sim. realmente existem. Então foi um esforço ali conjunto de diversos pesquisadores
que se propuseram a tentar buscar uma harmonização para que todo mundo conseguisse trabalhar na mesma página, no mesmo... E foi num curto período de tempo, se você parar pra Exatamente, pensar, né? foi. Não demora mais tantas décadas pra se ver isso. Acho que desde 2018, quando traz o... Quando começou. Então você vê a agilidade de hoje, como vem com as ferramentas em sílico que a gente vem trabalhando, né? Diminuindo esses estudos em animais e tudo. Eu acho que é o conjunto da obra, assim, né? É o grande finale, assim. E o contra não é bem um contra, é mais uma crítica, né? Uma observação. Uma observação para ficar aqui no fundo da mente, que você não precisa necessariamente só fazer o CPCA. Que você pode fazer uma análise mais profunda, mais robusta, baseado nos novos resultados que estão saindo para fazer um read across. E até o seu conhecimento ali químico a respeito daquela molécula. Então, isso é algo que eu creio que agora os pesquisadores e os trabalhadores eles estão tendo mais confiança para você conseguir estabelecer um novo limite, para você produzir novas justificativas e argumentos para que demonstre que, olha, apesar do CPCA, tem esses fatores aqui que é bem conhecido já pela comunidade científica e que eles podem ser utilizados para aumentar o limite ou até diminuir, dependendo do caso que está sendo avaliado. Né? Tomada de decisão, né? Ajuda muito. Não sei, acho que aqui eu vou falar um pouco sobre mim, assim, Iris, não é opinião Spectra, mas eu vejo também que seria interessante que, assim, todo mundo tá no mesmo barco, sabe? Então, por que não trabalharmos todos juntos, realmente, né? Então, se a sua empresa tem algum dado importante sobre alguma nitrosamina, vamos compartilhar, porque provavelmente a dor de uma empresa para determinação de um limite para essa nitrosamina derivada de UIFA, por exemplo, é o mesmo de uma outra. Então, assim, vamos unir forças também, né, para que a gente... E andar mais rápido, né, tudo isso. Andar mais rápido, sim. Faz todo sentido, concordo. Concordo com você. E acho que um outro apelo também, que acho que não cabe muito aqui, mas já que a gente tá sem supervisão, não vou falar. Chama nós. Tô nem aí. É que não vai ver mesmo? Olhem os comentários. O Natan comentou. Ele assistiu. Ele assistiu inteiro, as 2 horas aqui de podcast. Tá? Porque quando a gente fala, né, da questão toxicológica, a gente sempre tem essa limitação da determinação de limite de uma forma geral, porque a gente fica realmente meio que checklist? À mercê das informações que tem já disponíveis. Sim. Com certeza. Então, a gente só trabalha com aquilo que já foi disponível. E agora, como a gente entende, né, que a gente está nessa questão, né, de redução de uso de animal, por exemplo, estratégias alternativas ao uso de animais, por exemplo, fica mais difícil a gente ter mais dados a respeito da toxicidade de compostos. Então, e assim, todo esse lado a gente está tentando de tudo para que a gente consiga, de fato, determinar limites mais apropriados para garantir o controle dessas impurezas. Mas daí fica o meu apelo, que por que a gente não controla, então, nitrito, por exemplo, nos recipientes? Então, assim, a gente fica com tanto... É tão difícil da gente realmente determinar limite seguro, porque a gente tem essa limitação de próprios dados, né? Então, a gente não tem conhecimento absoluto sobre isso. Mas a gente tem o conhecimento de como que forma a nitrosamina. A gente sabe quais são todos... Como que é a reação, né? Como que funciona a reação. Então, isso, assim, ao meu ver, é muito mais fácil da gente... vamos controlar melhor os recipientes. Por mais que tenha informações, sabe? né? Assim, informações, eu digo, básicas, às vezes, de limites que existem descritos em literatura, mas você está trabalhando ali com o seu produto, o seu fornecedor. Você não precisa de uma média, você tem o dado. Você pode ter o seu dado, sabe? Isso acho que antecipa muita coisa, sabe? A gente sabe, hoje a gente fazendo, né, nosso trabalho, a gente sabe quais são os recipientes assim mais agressores em quantidade de nitrito. A gente tem uma grande noção disso. Então, para esses fabricantes que fazem esses recipientes, um alerta, sabe? Eu acho que você vai poupar muito do seu cliente na hora que você for vender o seu recipiente, né? Eu acho que é até um diferencial, né? Assim, eu sei que a lactose está cheia de nitrito, mas o meu não tem, então compre de mim. Exato. É um puta diferencial. Até mesmo porque esse controle, né, que a gente sabe que as principais fontes de nitrito para a formação de nitrosamina em medicamentos vêm realmente dos recipientes, esse controle é muito mais fácil do que, por exemplo, você propor alguma alteração pós-registro na sua formulação. Isso também é uma das estratégias que
a gente entende como possíveis para mitigar a presença dessas nitrosaminas nos medicamentos. Como usar, tipo, esses scavengers, né? Que vão, tipo, realmente limitar o acesso dos reagentes para a formação de nitrosamina. Isso é muito mais... embora seja possível, é muito mais difícil do que só realizar o controle daquilo que a gente considera que é o principal precursor para a formação de nitrosaminas. Então, fica aí... Essa dica de, fabricantes de recipientes, vamos ajudar. Me ajuda a te ajudar. Também tem essa questão. Ufa. Nossa, gente, eu gostei, hein? Nossa, foi um bate-bola bom. Foi, né? Ó, Nathan, não queria dizer nada não. Aqui todo mundo hablou muito, entendeu? Ninguém ficou com só a cabeça. Exato. Ninguém ficou só concordando. E também ninguém só ficou falando o tempo todo. Tem que largar o baralho. Algo adicionar? Alguém quer fazer um comentário para os nossos telespectadores? Aguardem novidades, Curte esse vídeo, não custa nada. Olha, eu sou bem assíduo do YouTube, eu esqueço de curtir vários vídeos. Mas quando alguém lembra, curte o vídeo, ativa o sininho. Pô, eu sigo vários canais que eu nem vejo. Então, e se inscreve no nosso canal, mesmo que você não vá assistir, se inscreve, faz essa pra gente. Não vai nada. aparecer no seu feed lá de principal. Não é vergonhoso no seguir. Exato. A gente manda bem exato. Até porque você vai lá, vai que você escutou uma palavrinha lá e você já explica até pra sua família, entendeu? Porque aqui ninguém tá falando muito, vai ser difícil não. Faça esse apelo. E acho que é bem essa nossa ideia, né? É trazer informação científica de uma forma fácil de ser digerida e compreendida e depois até mesmo aplicada, então. É isso. Exatamente. Curte, Bate episódio, galera. Vai. O sininho, tem que apertar o sininho lá, Apertar o sininho. Agradecer de novo os nossos patrocinadores, YMC América e Axios Research também por toda essa parceria. Espero que em 2025 a gente continue com ela e que também tenham outros patrocinadores que queiram estar presentes Agregar. com a gente. E a gente se vê na próxima, aqui ou em outro lugar. Aguardem, galera. Soltou. Tô só aguardando. Beijo. Um beijo pro Natan, um beijo pra Maria. Um beijo pra todos os nossos espectadores. E que espero que o que a gente conversou aqui hoje seja o acaso que vocês estavam precisando, como o Pasteur dizia. Que o acaso favoreça as mentes preparadas. Beijo. E tchau, Cito. Falou! Aê, muito bom, arrasou! Me enrolei.